Dr. Stone e a vida Minecraft. Ah, por isso que eu fiquei na cabeça que o Tsuko tinha feito vídeo de Minecraft, porque ele colocou isso no título. Ah, então não tava tão errado assim. Bora, Tsukuraya. Dr. Stone, a gente já tá no 5º vídeo e até agora esse anime não acabou. Então hoje, bora continuar. Precisamos falar sobre o emoji de lontra, que é um dos mais bonitos já feitos. Olha que coisa mais fofa do mundo. Esse emoji, ele não tem o reconhecimento que ele merece. Exatamente, emoji de lontra é uma das coisas mais fofas já feitas da face da Terra. E a gente não usa, a gente esquece que ele existe. É verdade, tem tanto emoji mais merda que a gente usa. Exatamente. Mas uma lontrinha ali, ó, de boinha na lagoa, a gente não usa. Olha a denúncia aqui, ó. Então hoje, bora continuar essa série que vocês enchem meu saco pra mim continuar toda vez. Só que antes, seja membro, vire membro pra ajudar o canal e ganhar alguns benefícios. Bora lá. Na última temporada, a gente descobriu finalmente o paradeiro do Wingman, o maior suspeito de ter transformado todo mundo em pedra. E o lugar onde ele tava era num lugar bem pertinho aqui da Terra, sabe? Uma tal de lua. Mas antes da gente seguir com o vídeo... Ixi, seu celular travou. Sorte que foi na hora certa, porque o patrocinador do vídeo é perfeito pra resolver isso. Dr. Fone. Vixe. Uou, propaganda. Clica lá no link do Tsuki. Vambora. Senku e sua galerinha decidem que se ele tá lá na lua, eles vão lá pessoalmente cobrar ele. Ah, é verdade, acabou com isso, né? Eles falaram que eles vão pra lua. Mano, que loucura. O anime começou com o Senku fazendo coisas simples que nem sabão e agora ele vai construir simplesmente um foguete. E pra isso ele vai ter que dar a volta no mundo inteiro pra coletar vários recursos de vários países. Onde a primeira parada é a terra do Tio Sam, pois ele quer usar o milho que os Estados Unidos têm pra fazer uma fábrica de álcool e assim ter fluido de reviver infinito. Porém, tinha um pequeno problema, que era que o Senku queria pegar uma rota mais rápida, porém mais perigosa. Enquanto o Ryusui queria pegar a rota mais segura. Só que a diferença de dia deles é que a rota do Senku é 40 dias e o do Ryusui é 70 dias. Mano, o tamanho desses dedos tá certo. Você viu o tamanho do dedo do moleque? Então, pra resolver esse impasse, os moleques decidem jogar uma partida de pôquer, onde os times são Ryusui e Gen contra o Koroku e o Senku. E obviamente que mal começa o jogo e o Gen já começa a tentar trapacear. Porém, a Koroku com a sua visão aguçada pega ele bem no ato. E tipo assim, eu só dei esse contexto aqui porque eu queria fazer só uma pergunta bem simples, que é tipo assim, pra onde o Senku tá olhando aqui, mano? Mas assim o jogo segue, onde mais uma vez o Gen tenta trapacear, mas a Koroku e o Senku conseguem perceber antes que ele faça qualquer outra coisa. Até que do nada o Ryusui manda o lendário: truco, porra! Fala 6, ladrão! Fala 6! Ah, tu quer 6? É, tu quer 6? 12, filha da puta! Mas tu perdeu, mas ninguém te ama, mas desiste dos seus sonhos! Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim. Bom, no fim, o Senku ganha o jogo na base da boa e velha ciência. E assim fica decidido que eles vão pela rota que eu apelidei de Eu na Cama, porque é curta e rápida e intensa. Nossa, uma merda isso, né? Só que aí a gente descobre que na verdade o Ryusui nunca tava com o Senku nessa questão da rota. E que eles dois só tinham combinado isso tudo pra fazer um espetáculo pra todo mundo e fazer eles aceitarem essa rota mais tranquilamente. E além disso, como incentivo pra eles que vão ter que trampar igual uns condenados pra seguir essa rota, os moleques simplesmente reinventam a cerveja. E assim, depois de uns dias de trabalho e beber, o grupo finalmente chega nos Estados Unidos. Aê, caralho! Finalmente chegamos! Pera aí, gente. O que é aquilo? Deixa eu ver aqui. Galera, bora voltar pro Japão que tava melhor. Mas assim, ele segue um rio pra chegar onde o Senku achava que poderia ter milho. Nossa, e a suspeita deles se confirma quando eles encontram uma espiga de milho inteira no estômago de um jaré. Sem contar que depois eles veem um monte de grão de milho descendo o rio. E até aí, tudo tranquilo, né, pai? O que de ruim poderia acontecer? Não é como se do nada eles fossem ser atacados pela porra de uma metralhadora. Cara...
É literalmente isso que acontece. Sim, o Senku já tinha até estranhado um pouco o fato de estar descendo tanto milho pelo rio. E o motivo pra isso é que eles estavam sendo atraídos por uma armadilha. E isso deixa óbvio que eles não são os únicos humanos que foram despetrificados. Na verdade, o Senku acha até que outra pessoa se despetrificou sozinha que nem ele. E que por coincidência do destino, no caso o roteiro, essa pessoa também aparentemente é uma pessoa da ciência, já que, né, o cara tem uma fodendo metralhadora. E bom, eu acho que dá pra dizer que o Senku tava certo, já que não bastasse uma metralhadora, logo em seguida eles são atacados por um fucking avião. Aí é foda. Hã? O que é aquilo? Não, ele não tá fazendo o que eu tô pensando que ele tá fazendo, né? Ele tava assim, uma obra de arte. E acreditem se quiser, o moleque vendo que eles estavam literalmente sendo metralhados. Se eu tivesse um avião, eu faria isso, tá? Oh, meu Deus, sempre foi meu sonho ver Hiroshima e Nagasaki de perto. Mas ele já pensa num plano pra tirar eles daquela situação, onde ele faz uma mistura maluca e manda o Kirizami jogar um frasco no avião. Gente. E o que ele produziu ali foi um gás extremamente prejudicial pros motores, fazendo assim o motor do avião parar na hora e o maluco se estrambelhar no meio da floresta. Como eles não são bobo nem nada, os moleques já metem um card reverso do Uno e roubam o avião pra eles. Só que quando eles chegaram no lugar onde o avião tinha caído, o pessoal que tava pilotando já tinha fugido. Então a Korko e o Chrome começam a seguir ele, onde no meio do caminho, o Gen percebeu que aquele cara tava atraindo eles pra uma armadilha. Então ele manda eles ficarem pra trás enquanto ele vai sozinho. E assim, dito e feito. Pois depois de andar mais um pouquinho, o Gen se depara com isso aqui. Aí, meu rei, celular ou a bunda? Eita. Calma aí. Pra quem não sabe, o Tsuki, ele fez. Ele fez o quê? O celular ou a bunda? Não, ele fez memes separados pelo Tsuki Raya no canal Sensou Silva. Depois vocês vão lá assistir. Exatamente. Mas, então, responda a pergunta. O quê? Celular ou a bunda? Eu dou o celular, eu dou a bunda? Sim. Eu dou o celular, cara. E cadê? Ah, não tem celular. Que filha da... Vai ter que tá dando o quê, paizão? É golpe. Gen, tá aí? Achou o cara? Que isso, cara? Ô, mano, não tava querendo me dar a bunda? O nome desse cara é Stanley Snipe. E ele leva o Gen diretamente pro líder dele. E aqui a gente conhece o tal cara da ciência que nem o Senku, o Dr. Shannon. E por isso que, obviamente, que o cara ia ter uma desgraça de um detector de mentiras. O cara tá no mundo de pedra e a prioridade dele foi fazer um detector de mentira. E lá ele já começa a fazer um interrogatório com o Gen, mas ele só não contava com o fato do Gen ser um mentiroso profissional. E mesmo com o detector, ele consegue mentir e diz que o grupo do Senku é controlado por um cientista do mal que obriga eles a fazerem tudo. E que o nome desse cientista é Taijo. É, mano, o Gen meteu o maior louco da história e disse que o líder do grupo deles era o Taijo. E depois dessa, o Shannon já manda um sapo no barco do Senku, dizendo que queria falar com um tal de Dr. Taijo. E basicamente o que ele fala é: as armas, munições, diversos calibres, faz o estrago quando uma 9mm te atinge. Colt, rifle, pistola, block, um tiro na cabeça, massa cefálica. E ele diz pra eles que já completou o processo de Haverboski, Havesmoker, Sonnensblades, sei lá como fala essa porra. Mas o Senku explica que o que ele quis dizer foi que agora ele é capaz de produzir armas e munição numa escala quase infinita. Por isso, se eles forem contra ele... Mas ele também diz que se eles se renderem e trabalharem pra ele, ninguém precisa morrer, pois ele tava sem mão de obra. E só com isso, o Senku percebe que ele não sabia fazer a fórmula de fazer o fluido de reviver. E essa agora é a maior arma deles contra o Shannon e todas as suas armas. E com uma nova guerra basicamente anunciada entre eles, o Senku bota todo mundo pra construir um porta-aviões no barco deles, pra assim eles poderem usar o avião que eles tinham roubado. E meus amigos... Caraca, nossa, chegou nos Estados Unidos é guerra, né? Que coisa. É agora que temos a aparição dele.
o Matoso. E pra que essa roupa listrada? Esse é o Matoso? Caraca, o Matoso tá dublando bem, né? Nossa, o Matoso do nada. Dublando bem, Matoso. Tá arrasando com esse lookzinho. E bom, meus amigos, eu não sei exatamente quem é o diretor da dublagem desse anime, mas de alguma coisa esse cara sabe, porque colocar o Matoso logo pra dublar o personagem, que é garo de uma mina de cabelo curto e colorido, foi coisa de gênio. Mas é isso aí, meu mano Matoso, rapaz. tá? Parabéns pela dublagem, tá muito boa, Corta mano. pra namorada dele tendo cabelo longo e loiro. Você quer contar alguma coisa pra gente? É porque é ele. É ele que beijou. Não faz sentido ainda. Eu amo quase tanto quanto você ama esse tipo de garota. E falando na mulher, o nome dessa garota é Luna. E caso você tenha se perguntado do porquê a garota tá se perguntando do porquê ela tá usando o vestido, tipo, como assim? Não foi ela que escolheu a própria roupa? Bom, não. Na verdade, quem mandou ela usar aquele vestido foi o Stanley, o capanga do Shannon. E ele fez isso porque nesse exato momento, eles estão a uma certa distância do barco do Senko. E detalhe, ele tá com uma sniper. Pois é, mano. Só uma sniper, nada demais. E nesse vestido que ela tá usando, cada listras tem 5 polegadas. Pois o plano dele é fazer ele se infiltrar no barco deles e encontrar o Taiju. E usar a garota como uma régua pra mirar melhor e matar o moleque. E assim ela vai pro barco chorando, dizendo que fugiu do grupo do Shannon e queria ficar com ele. Beleza. Então tá bom. Cada um com as suas táticas, né? Então é isso aí, Pedrão. Quantos sentimentos, tá bom, você fala demais. Enquanto todo mundo que tava lá tava meio na dúvida, já desconfiando que ela podia estar mentindo. E quando o Senko aparece, ele simplesmente chega na mina e mete essa. Iceberg. É o quê? É o que eu uso pra quebrar o gelo. Mas e aí, tá solteira? E bom, o Senko faz isso justamente porque se ela for uma espiã, ela vai ser perfeita pra conseguir informações sobre o Shannon. E pra comprar ela, o moleque tem a brilhante ideia de fazer um sorvete. E mano, eu não tanco que desde o início o plano deles era fingir que o Taiju era o cientista no lugar do Senko. Pois enquanto o Senko é só a capa do Batman, o Taiju é muito mais forte e resistente caso tente fazer alguma coisa com ele. Só que desde que essa mina entrou no barco, os moleque não fazem esforço nenhum pra manter a mentira. A primeira coisa que a mina fala é que Nossa, apenas vai maluca, usar né? os seus instintos pra descobrir quem é o Taiju, pois o tipo dela é exatamente o cara inteligente e o mais magro. Mas aí ela vê todo mundo chamando o Taiju pelo nome, e aí ela percebe que o suposto cientista do grupo é o marombeiro carregando uma tora de madeira nas costas. E enquanto isso, ela vê o Senko fazendo 500 maracutaias científicas só pra fazer a porra de um sorvete. E pra piorar, quando o bagulho fica pronto, os caras ainda colocam na casa do sorvete Senko Ice Cream. E mesmo com todas essas pistas mostrando que talvez o cientista não era a porra do Taiju, ela não desconfiou em nenhum momento que podia ser mentira. Ou seja, gostosa e burra, do jeitinho que o Matoso gosta. Eu acho que foi bem pessoal isso daí. Do nada, cara. Pessoal, isso aqui é ao vivo, Valdez. Ela fica impressionada com o nível de coisas que ele também consegue fazer com a ciência. E acaba soltando algo que deixa o Senko em choque. Basicamente, ela fala que o Shannon diria que aquilo é elegante. E assim ele percebe que esse Dr. Shannon, na verdade, é um cara que ajudou muito ele nas suas criações científicas quando ele era criança. E assim começa um flashback do Senko criança tentando construir seu primeiro foguete e ficando meio impactado no processo por não saber exatamente no que ele tava errando. E por isso, o moleque manda um e-mail pra NASA explicando tudo o que ele tava fazendo. Só que como eram coisas muito complexas e ele tinha tipo 8 anos, todo mundo achou que era só um trote, mas não o Shannon. E assim ele responde o Senko dando algumas dicas pra ele, dizendo que no final a ciência é elegante. E a partir disso, eles começam a se falar com frequência e discutir sobre assuntos científicos juntos. Ou seja, o cara foi literalmente o mentor da ciência do Senko. Mas aí o cara é demitido. Aí ele manda uma mensagem pro Senko dizendo que a ciência é poder. E aí ele tá numa base espacial com um monte de gente e o pai do Senko junto. E ali eles perguntam pra ele o que ele faria caso ele fosse mandado de volta pra Idade da Pedra. E aí ele dá uma resposta bem básica. Que ele faria armas pra governar o mundo e viraria um ditador. Beleza. E por último, a gente vê que numa... É um americano médio, né? Uma vez que o Senko foi visitar o pai dele, eles acabaram se encontrando. E tiveram esse momento lindo entre aluno e mestre. Foda.
Foguete. Foda. Foguete. Só que, bom, como eu já tinha dito, parece que o Senku do nada ficou pro caralho e desistiu de se esconder. Pois ele fala pra todo mundo ouvir que o Xenon é o mentor dele. E a Luna, vendo isso, tenta passar mensagem pro Matoso que tava vendo de longe no binóculo. E apesar de ele não entender, porque a mina tava sussurrando Senku, quando ele fala isso pro Xenon, ele entende na hora. E assim, ele manda o Stalin cancelar o tiro no Taiju e começa a passar as informações pra ele da altura do Senku, baseado naquela vez que eles tinham se encontrado pela primeira vez. E assim, o nosso mano desprovido de rabo acaba tomando um balaço no peito. E é isso aí, rapaziada. Finalmente chegamos no fim de Dr. Stone. Tamo junto, mano. Morreu finalmente, né, óbvio guys? Que eu tô zoando, né, porra? Felizmente, antes do Stalin atirar, o Ryusui percebe que a Luna tá voando muito pro meio da floresta e consegue avisar que tem um sniper mirando neles. E assim, antes de tomar o tiro, o Senku usa todo o seu conhecimento científico pra fazer um colete com farinha. Só que como nem tudo é mil maravilhas, o colete improvisado dele não para a bala 100% e alguns estilhaços ainda acertam ele. E aí, quando eles vão ver o moleque, mano... Ô, Senku, mano, toma cuidado, mano. O Ryusui falou que tem um sniper mirando na gente, cara. Toma cuidado, se esconde agora, viado. Morreu. Porra, valeu pelo aviso, moleque. Bom, apesar de ter conseguido diminuir o estrago, ele ainda ficou muito ferrado com o tiro. E provavelmente, sem atendimento médico, ele ia morrer. Mas aí que as coincidências chamado roteiro surgem. Que é aquilo, velho? E a Luna revela que era uma estudante de medicina. E apesar do Senku soltar essa situação agora por culpa dela, ela se comoveu muito vendo tudo que o moleque fez, mesmo numa situação como aquela. E assim, ela decide salvar ele e evitar que o moleque sangre até a morte. Mas agora a gente vai voltar pro grupo que tava perto da base do Xenon. E eles estavam planejando cavar um túnel pra chegar até lá e capturar ele. Até que eles recebem a notícia que o Senku tinha caído e tava precisando tomar um shieldão. E também que o Senku tinha deixado outra mensagem, que é que agora era o Chrome que tava no comando. E enquanto isso no barco, eles continuam o projeto de fazer o porta-aviões. E bom, nesse meio tempo deles construindo, não acontece quase nada que vale comentar aqui agora. Só tem uma coisinha aqui que eu anotei. E peraí, deixa eu ver o que é. Um segundo. Diário de um banana. O Senku vira namorado da Luna. Tá certo isso? Então, eu sei que eu ajudei pra eles te darem um tiro no meio do peito, mas você tem que entender, né? Eu fiz isso porque eu te amo. Mulher, eu tô com uma bala no meio do meu peito! E é nesse momento que a gente também descobre que o Matoso tinha sido pego pelo grupo do Senku e tava sendo feito de refém. E que eles estavam mocota pedindo pra ele falar a planta da base do Xenon pra eles. Só que ele tava negando com todas as forças do mundo em fazer isso. Mas aí chega essa notícia pra ele que a Luna tava namorando o Senku agora. E como um ótimo exemplo de homem de respeito que nunca se deixaria ser manipulado por coisas como mulher e assim mantém sua moral e princípios até o fim, ele desenha a planta pra eles do lugar porque ele faz de tudo pela Luna, mesmo que ela esteja namorando outro cara. Ô, Matoso. Estaremos na trincheira por você, meu mano Matoso. Mas bom, logo depois disso a gente vê eles sendo atacados pelo Stanley com o avião e eles usando o que eles roubaram pra contra-atacar. E essa briga aérea deles é basicamente um pega-pega onde ganha quem ficar atrás do outro. Enquanto eles estão nessa brincadeira deles aí, o resto do grupo do Xenon usa submarino pra atacar o barco do Senku. E enquanto eles começam a se dar tiro e se esfaquear, o Senku e o Ryusui e o Stalin estão lá. Esses emojis, cara. E um detalhe muito engraçado é que o Stanley literalmente diz que é um piloto da Força Aérea, enquanto o Ryusui é só a porra de um moleque que jogava videogame. E a mesma coisa vale pro Xenon, que é um fudendo cientista da NASA, enquanto o Chrome é um moleque que até um tempo atrás estava catando pedra colorida. E aí eu me pergunto pra vocês, mano, os caras quem tem essas muito, duas disputas? Dois adultos profissionais no que fazem? Assim, um cientista não necessariamente sabe pilotar um avião. E um gamer... Mas um piloto de avião sabe pilotar um avião. Aí você mandou o argumento final.
Nossa, não tem como rebater esse Os argumento. moleque com muita fé e pouco pelo no saco. Bom, eu te digo a resposta. A porra dos moleque. Pois o Senku e o Ryusui conseguem vencer o Stalin usando de novo aquele gás pra parar o motor, só que infelizmente acaba caindo no motor deles também e eles caem junto. E o Chrome consegue criar uma broca e cavar um túnel do zero até a salinha do Shannon e assim conseguindo pegar ele de refém. Porém, nem tudo está ganho, pois o Stanley mais uma vez tinha conseguido fugir do avião antes do Senku e Ryusui chegarem lá. E ele foi correndo pro barco do Senku pra ajudar na batalha e fazer todos eles de refém. Mas enquanto a rapaziada do barco tá toda amarrada lá, a gente tem finalmente o reencontro do mestre e o aluno. Onde o Shannon, quando vê o Senku, fica com essa carinha toda idiotinha dele aí. Todo felizinho. Nem parecendo que quando o Stanley perguntou pra ele se ele tinha certeza que era pra matar o Senku, ele falou: mete bala. E assim, depois de eles trocarem um leve papo, o Shannon já fala pra ele que mesmo que tendo ele como refém, todo o time dele também tá de refém no barco. E se eles tentarem lutar contra o Stanley, ele vai dar um... Pô, eu queria ver o Tsuki fazendo resumo de Jojo pra gente. Ah, mano. Seria bom, não seria? Naranjo, véi. Pô, seria muito bom. Todo mundo. Afinal, ele é um profissional militar. E também que eles não têm pra onde fugir, justamente porque eles estão lá no barco. E é aqui que o Senku mete o carioca mais uma vez e rouba o barco do Shannon. E no meio do caminho, eles ligam pros generais do Shannon e simplesmente revela a fórmula de fluido de reviver, dizendo que o plano dele é fazer uma cidade do milho pra fazer fluido de reviver infinito e reviver milhões de pessoas pra usar de mão de obra. E caso você não lembre, o Shannon tinha dito que eles estavam precisando de mão de obra. E apesar do cara aceitar, já que o acordo era lucrativo pros dois grupos, ele já avisa que mesmo ele fazendo esse acordo, o Stanley vai estar cagando e vai ir atrás dele pra pegar o Shannon de volta. E então, a única opção que o Senku tem é seguir em frente pro próximo destino dele. E assim deixar o grupo que ficou pra trás ajudando a trabalhar na cidade do milho. E é literalmente isso que eles fazem. O Senku vai com a rapaziada que já tava com ele rumo ao próximo país. E que país é esse, você me pergunta? Bom, nada mais e nada menos que o nosso queridíssimo Brasil. E assim que a coisa... É sério? É sério? É sério? Ele tá vindo pro Brasil? É juro? É sério, juro, é sério. Mano, agora eu só tô pensando aqui, eles vão vir pro Brasil. Tudo que envolve o Brasil no mundo inteiro, eles têm dois estereótipos. De índio lá, futebol e samba. Vai ter índio Será jogando que o próximo futebol vilão da quinta temporada de dançando samba vai ser o homem futebol e a mulher samba? Eu não sei, talvez. Eu não vou mentir. Eu ia adorar. É isso, pessoas, o que acharam do vídeo? Gostei do vídeo, hein? Se inscreve lá no canal do Tsuki e assiste os vídeos dele, seus safados. Se gostam aqui, likezão e falou!